Compartilhar de novo. Porra, pior que cai pra caramba às vezes, né? Adicionar aqui. Cadê esse? Deixa eu ver se a galera entra aí. Entra. Tiago Alves. Aí, professor Nando Livre. Bem-vindo de volta. Ainda bem que o Instagram é educado, né? Avisa a gente quando vai cair, pelo menos. Aí, Felipe. Ô, professor! Ô, bicho! Tá sem Tá áudio. sem áudio, professor. Tá sem áudio? Deixa eu abrir o áudio aqui, espera aí. Agora tá Ei, tranquilo. professor! Só um instante. Oi. As crias do senhor estão aí, viu? Vendo o senhor, viu? Professor Marcelo Danilo, professor Nando, a Lília. Tá a turma aí, o professor Diogo, o professor Todo mundo Silvan, presente. viu? A galera do alterofilismo, viu? Beleza. Marcando presença aí, vendo o papai. Deixa eu só responder pro Marcelo. É porque eu tinha feito a apresentação da próxima, eu vou botar o projetor, que é mais fácil. A microlesão e a hipertrofia muscular, na verdade, ela tem aqui, ó. O músculo ele tem capacidade de ajuste fisiológico. Então, o ajuste não é só a síntese proteica. E o crescimento muscular, né, ele é devido a respostas hormonais, endócrinos e mecânicos. Ou seja, não é só uma coisa que vai levar à hipertrofia. Por isso que nós listamos lá seis. Nós estamos sem áudio também, ele disse. Entendeu? E aí, por isso que ele falou isso. Não adianta ter só a síntese proteica. Não. Eu tenho que levar um dano, tem que ter o processo inflamatório, eu tenho que ter sinalização, tem que ter a célula satélite, tem que ter o fator mecânico e tem que ter a hipergenética também, que é a questão da mudança do gene. Por isso que quando a pessoa já está ficando grande, ele vai ficando, tem uma certa facilidade para aquilo ali. Então, hoje ainda tem uma certa discussão sobre o que provoca a maior hipertrofia, e isso não está claro totalmente, não. Tá legal? Deu para entender? Deu sim, professor. Fala. Mais alguma dúvida? Aí, Silvia. Silvia elaborou umas perguntas aqui para fazer ao senhor. Não, mas aí o senhor respondeu tudo. Me diga uma coisa. Vou colocar para vocês o que nós vamos fazer, então, para quem quer ficar forte, né? Lembrando que a força, essa hipertrofia vai acontecer enquanto você treina. Então, alguns pontos que têm sido colocados aqui, normalmente o treinamento mais ortodoxo, ele está entre 65% e 85% do RM, tá certo? As repetições, elas estão entre 6 a 15 repetições. A exceção disso é quando eu tenho um tempo de tensão maior, ou seja, 30% da carga, aumentando o tempo para fazer cada repetição, igual eu dei exemplo de 6 por 6, ou usando, por exemplo, a oclusão, que eu posso trabalhar com carga de 50% e posso ter um ganho disso aí, um ganho da hipertrofia. Tranquilo? Tá me ouvindo? Tô sim. Professor, você tá ouvindo a gente? Estou ouvindo. Tá? O estímulo. Então, qual que é o estímulo para mim ter hipertrofia? Não é a carga, é a tensão. Quanto mais tempo eu tenho de tensão, ou seja, quanto mais tempo eu estou fazendo exercício, levando a fadiga, o recrutamento maior eu vou ter aquela sinalização que eu falei, mais lesões eu vou ter, mais processo inflamatório, mais estímulo para o crescimento. Mas eu só tenho como ter uma certa crescimento, aí eu já entro nas teorias do overtraining. Uma das teorias do overtraining é o desequilíbrio metabólico. Eu tenho que ter carboidrato para ter glicose circulante e tem que ter proteína. Porque todo estímulo deu que eu tenho que reconstruir. O músculo é proteína contrátil. Como é que eu vou reconstruir se eu não tiver tijolo? É a mesma coisa, eu quero construir uma parede. E eu só tenho cimento, eu não tenho tijolo. Eu não vou conseguir fazer a parede. Tá certo? Eu vou fazer uma parede pequena. Então, a disponibilidade de proteína e aminoácido é importante e caloria suficiente também. Tem vários métodos de treinamento hoje que já são métodos que estão lá, que no passado não precisa mais. Drop set, super série, repetição negativa, forçada, hoje elas são consideradas como efetivas. Tá? Uma das coisas que eu tenho que ter é todo esse arranjo em termos de hormônio, em termos de fatores positivos para mim ter a hipertrofia. Então, se eu não juntar tudo, por isso que tem aquele negócio que o cara acaba de treinar, ele tem aquele Windows of Opportunity que é até 45 minutos depois.
Se você não joga para dentro, principalmente carboidrato, o que o corpo vai fazer? Vai tirar da onde for necessário para manter a glicemia alta e manter o cérebro funcionando. Então eu tenho que mandar a comida para dentro. Por isso que o cara que é fisiculturista, ele vai fazer um trabalho aeróbio só para melhorar o coração, mas não vai fazer um trabalho aeróbio de grande duração. É 30 minutos por dia, olha lá. A não ser em época de competição, que aí vale qualquer coisa. Tá certo? Então eu tenho que entender que eu vou levar um dano, igual eu mostrei para vocês, deu para ver a fibra muscular, como é que ela estava, como é que ela ficou toda desgastada e depois como é que ela foi reconstruída. Eu tenho que dar esse estímulo e tenho que esperar essa reconstrução, porque senão eu não vou ganhar, eu vou só perder. Tá legal? Professor, Então, qual que seria? do ponto de vista mecânico e dos processos fisiológicos, existe uma dissociação entre treinos metabólicos e tensionais? Ô, cara, o treino tensional, ele é mais voltado para o ganho de força. Por isso que no treinamento de força, eu tenho um estresse tensional. O que é estresse tensional? Eu tenho uma grande carga, eu tenho que vencer essa carga. Isso vai me dar força, porque eu vou conseguir dar resposta quando aquela carga, os meus mecanismos neurais, que são mecanismos mais voltados para a coordenação intermuscular, potencial de ação, aquele negócio todo, eles é que vão estar sendo solicitados. Por isso que o treinamento de força, dos métodos que tem para treinamento são esforços máximos, com cargas acima de 90%. Para hipertrofia, eu não preciso disso. Eu preciso de um estresse metabólico. Tanto é que você vê o Dorian Yates aqui murchinho. Como é que ele murchou? Porque ele tinha uma demanda metabólica alta, aquilo ali fez com que o músculo hipertrofiasse. Quando essa demanda metabólica cessou, ele perdeu aquilo que era necessário. E aí é que eu entro. O que eu preciso para hipertrofia? Então, repetições intermediárias, entre 6 a 15. Porque eu tenho que levar o músculo a uma fadiga extra, um recrutamento extra, para ter tudo aquilo que eu já falei, aquelas 6 componentes que vão gerar aquela sequência da hipertrofia. Os movimentos mais complexos, principalmente com exercícios multiarticulares. Então, é melhor eu fazer o quê? É eu fazer um exercício de extensão de joelho ou agachamento. O agachamento vai ser melhor para a hipertrofia do que a extensão de joelho. A mesma coisa no peito. O supino vai ser melhor que um pequedeque. Tá certo? Com voador. A recuperação durante o trabalho, ele tem que ser parcial, por isso que o descanso é pequeno. Eu tenho maior tempo de tensão e hoje, né, se tem a questão de aumentar a tensão, aumentando o tempo que eu vou fazer a repetição, ou até mesmo através da oclusão. Se você fizer isso, levar o músculo a um estresse, a uma fadiga grande momentânea, até você não conseguir fazer, ter a falha concêntrica, a tendência é que você dando tempo para descansar, que você tenha uma hipertrofia maior, mesmo que você não tenha esse ganho de força proporcional. Tá legal? É isso que tem que ficar claro para a galera, porque às vezes a galera quer ficar forte, musculoso, mas a força não tem a ver com hipertrofia, não. Principalmente essa hipertrofia que a gente quer, que é aquela hipertrofia, né, de ficar com colchão, bundão para mulher, o homem ficar com um bração, um ombro, peito. Isso peitoral. daí não, você consegue sem ganhar força. Tá legal? Então, a gente tem uma pergunta aqui do Igor. Professor, visando a definição muscular em pessoas hipertrofiadas, você pode explicar esse mecanismo de definição muscular? Tranquilo. Veja, cara, para você ter uma hipertrofia, você tem que ter um aporte calórico positivo. O que é isso? Se você gasta mais do que você come, você não vai ter hipertrofia. Então, eu tenho que ter um ambiente propício para hipertrofia. Então, o que os caras começaram a fazer? Eles ficam mais ou menos 8 meses, 6 meses só hipertrofiando. Então, é aqueles caras que vão, por exemplo, ser um guest poser e que você vê o cara lá todo redondo. Naquele momento, ele tem um controle alimentar, mas tem um aporte calórico, ou seja, ele come mais do que ele precisa para ter a reserva suficiente. E ele tem um aumento da gordura corporal de forma controlada, porque eles vivem disso. Quando chega perto da competição, por isso que os caras ficam naquela, eu vou crescer cortando. Isso não existe. Então, vamos dar um exemplo do Dorian Yates. Ele pesava 305 libras fora de competição. Chegou a pesar 315. Ele competia com 249 libras.
Nós estamos falando que o cara perdia 65 libras. Cada libra é 454 gramas. Nós estamos falando o seguinte, ele perdia para a competição mais ou menos 65 libras, que vai dar 31 quilos, mais ou menos, em 3 meses. Então, ali, ele vai perder massa magra também. E isso que as pessoas, às vezes, não entendem. Então, quando a gente prepara um atleta para a competição, o que acontece? A gente tem um período que ele vai ganhar massa muscular e tem um período que ele vai fazer definição. A definição nada mais é que um cálculo matemático. Eu vou cortar a caloria e manter o cara treinando, para ele perder o mínimo possível de massa magra. Mas ele vai perder massa magra. Então, não tem como. Então, todo atleta de fisiculturismo já sabe que na competição ele vai perder aquela massa para justamente queimar toda a gordura, principalmente subcutânea, para acabar com a retenção hídrica para ele chegar na competição cortado. O grande problema é que, para mim chegar a essa definição, o que eu faço? Aí tem várias estratégias que a gente faz com os atletas da gente. Por exemplo, o Babu lá, que é meu atleta lá de Uberlândia, em época de competição, ele acorda, em jejum, ele corre 1 hora na esteira. Aí ele espera 2 horas para se alimentar. De noite, ele para de comer carboidrato às 6 horas da tarde. Quando é 9 horas da noite, o que acontece? Ele vai para a esteira e pedala 1 hora. Acabou de pedalar, não come carboidrato. Porque durante a noite, se eu começo a comer carboidrato antes de dormir, eu vou aumentar a glicemia. Se eu aumento a glicemia, eu libero a insulina. Só que a insulina é antagônica ao hormônio humano de crescimento. Aí eu tenho uma competição. Só que o hormônio humano de crescimento ele é lipotrópico. Então ele compete um com o outro. Então, tem uma série de fatores que a gente vai fazer para o cara perder gordura. Fora isso, para a competição que a gente faz, a gente treina mais repetições, ou seja, aumenta o volume e diminui o intervalo, que a gente chama de treinamento de qualidade, que é voltado justamente para o cara ficar mais definido possível. Então, ele aumenta o trabalho aeróbio, ele aumenta o treinamento dele de musculação, não aumentando a carga, mas aumentando o número de repetições e diminuindo o descanso, e ele diminui a comida. Aí o cara começa a secar. E aí, uma semana antes da competição, a gente faz o que a gente chama de carb up, que é cortar o carboidrato do cara a zero e depois dar carboidrato para o corpo reter tudo. Aí ele chega na competição grandão. Mas aí são algumas estratégias que a gente tem aí, né? E por isso que o fisiculturismo não é visto com bons olhos, porque do ponto de vista da saúde, isso não vai trazer uma saúde tão boa assim, tá certo? Mas você consegue manter. É lógico que o problema o que o pessoal às vezes tem dificuldade de entender, é que o cara acha o seguinte, eu não vou fazer a musculação para fisiculturismo porque eu vou ficar gordo, né? Que eu ainda tenho um bracinho grande aqui, mas ainda tenho magrinho. Quem era gordo, depois que parou de treinar, vai voltar a ser gordo, gente. Quem era magro vai voltar a ser magro. Então, essa hipertrofia que você tem, ele vai interferir em algum ponto na sua genética, mas enquanto você treina, você tem um código genético, ele não vai ser alterado 100% por causa do que você está fazendo, não. E aí entra os hábitos. Por exemplo, quem faz fisiculturismo come muito, porque você tem que ter um aporte calórico positivo. Só que o cara às vezes para de treinar e continua comendo. Aí, né? Aí não tem jeito também. Então, hoje, para você definir, o que você tem que fazer é um cálculo matemático. Qual é o peso que você quer, mais ou menos você multiplica isso por 25, que daria mais ou menos quanto você precisa de caloria para manter seu corpo vivo. Se aumentar aí mais ou menos 1.000 calorias, que é em função do treino, é o mínimo que você precisaria para estar vivo. A partir daí você começa. Se eu quero perder, eu vou cortando ali. Lembrando que a cada 7.000 calorias que eu tiver a menos, eu perdi 1 quilo de gordura. E eu tenho que perder mais ou menos 7.000 calorias por semana. E aí eu vou perder 1 quilo de gordura por semana, mas vou perder massa magra também. Professor, Mais alguma pergunta? a gente vê que os fisiculturistas, eles usam a técnica de alongamento entre as séries. Essa técnica de alongamento realmente melhora no desempenho? Olha, isso daí foi uma teoria daquele Hannibal lá, que foi treinador do Jay Cutler. Ele começou com um tipo de treinamento que chama Facial Stretch Training.
Isso daí já o Verconchance falava disso anteriormente. Ele falava o seguinte: se o ventre do músculo estiver bem alongado, o músculo não vai caber ali dentro. E o que ele faz? Durante as séries, ele faz alongamento e joga água para dentro. Isso daí, teoricamente, daria uma certa hipertrofia a mais, você fazendo 7 séries dessa com um intervalo de 30 segundos. Hoje tem muitos atletas que fazem dessa forma. Só que o problema todo de você fazer dessa forma aí ainda não tem confirmação científica que funciona. É lógico que quanto mais alongado for o músculo, teoricamente você vai perder menos em termos de amplitude de movimento e, teoricamente, ele vai ter mais espaço para crescer. E ele começou a colocar isso e hoje tem esse treinamento que é o Facial Stretch Training, ST, né? Que é justamente você faz um alongamento durante as séries e também ingere água, tá? Então, são algumas coisas que são feitas, mas não funciona para todos, não. Entendi. Outra pessoa, tem uma pergunta aqui. Ali em véspera de competição. O sódio, normalmente a gente corta, porque a água já tem a quantidade de sódio suficiente que você precisa. Então, aquele negócio de sal na comida e tudo mais, a gente corta totalmente, principalmente naquelas 12 semanas que antecedem a competição. Se o cara continua tendo retenção hídrica, a gente começa até a dar água destilada para o cara beber. Ela não é a melhor que tem, porque a água tem sais minerais e tudo mais, mas, na verdade, o fisiculturista de alto nível, ele não come sal na comida, principalmente nas 12 semanas que antecede a competição. Eles começam a usar outro tipo de temperos que justamente não vão provocar aquela retenção hídrica, tá legal? Eu não gosto dessas bombas de sódio e potássio, aí eu não sou muito chegado, não. Fala. No início, o senhor falou sobre os tipos de hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática. Existem tipos de treinos específicos que dissociam essas duas variáveis? Sim, quanto o treinamento ele é mais pesado, você tem um estresse tensional maior, normalmente você vai ter uma hipertrofia mais actomiosínica, na fibra mesmo. Quando o treinamento ele é mais metabólico, que é esse que a gente falou aqui, mais repetições, menos descanso e tudo mais, e levando em conta não a carga, mas levando em conta o tempo de tensão, ele tende a provocar uma hipertrofia mais sarcoplasmática, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Dorian Yates. Entendi. Isso, inclusive, saiu um artigo no Plan Plus One faz um mês ou dois, mais ou menos, que tinham uma discussão, não tem os dois. E no artigo está muito claro que tem, tá? Professor, vai me diga uma coisa. Para a galera que treina, viu? Aí os caras vê assim, tipo, vê uma competição de levantamento de peso. E aí eles querem treinar para aquela competição. Se ele quer ganhar força, ele vai ter que diminuir o número de repetições, aumentar a carga e aumentar o tempo de descanso entre as séries. Isso quando eu comecei, eu fui campeão mineiro de fisiculturismo e fui campeão mineiro de powerlift também. Então, o que a gente fazia? Quando chegava perto de competição, a gente fazia série de 5, 4, 3, 2 repetições para justamente competir no powerlift. Ele tem que fazer uma transição. Professor. Tem um princípio no treinamento esportivo que chama especificidade. Se você quer ganhar força, você tem que treinar para ganhar força. Se você quer hipertrofia, você tem que treinar para ganhar hipertrofia. Eu quero ter os dois. Então, você vai fazer um treino que não vai te dar nem tanta força, nem tanta hipertrofia. Era isso. Era isso que eu ia perguntar. Então, ele vai ficar ali. No meio... Esse é o grande problema. Tanto é que os atletas de fisiculturismo, quando tem que fazer o aeróbio, eles fazem separado. Eles têm um dia da semana que eles fazem, normalmente um horário que eles fazem, justamente para um não interferir no outro. Você vê isso no vídeo do Coleman claramente. O Coleman acabou de treinar, ele quando chegou em casa, que ele comeu, ele vai para a esteira andar. Você não vê ele fazendo trabalho aeróbio de alta intensidade, não. É extremamente moderado, justamente para manter também o sistema cardiorrespiratório funcionando, senão o coração abre o bico, né? Viu? Professor, tá Tiago e Cristian a briga aí, porque o senhor não mandou um cheiro para eles. A galera aí, eu não vi todo mundo que entrou, eu não sou tão... eu tenho dado muita aula pela internet, então eu uso muito o Zoom, uso o Meet, uso aquele Skype e tudo mais. Eu não tinha feito live, eu participei de umas lives que os caras me chamaram só para conversar, uma dúvida ou outra era 5, 10 minutos. Então, uma lá o cara projetou, o outro foi aqui falando, né? Eu até preparei os slides aqui e tudo,
Mas na próxima eu dou um jeito de colocar e eu nem sempre, estava falando aqui, eu estou pensando, nem sempre estava vendo todo mundo que estava entrando. Então, né, eu queria mandar um abraço pro pessoal lá do projeto que a gente tem, que é do Halterofilismo Paralímpico. A gente tem feito, eu estou vendo o Thiago aqui agora, né? O próprio Christian, o Afonso, né, que está aí, se não fosse, eu não estaria aqui. O Gilvan, a galera toda, né? O Pedro, João Pedro, essa galera toda que é chegada a gente. Eu também não sou muito marqueteiro, eu não sou muito dado a isso, né? O que eu aprendi, porque quando eu comecei a malhar, ninguém sabia nada na academia, eu comecei a comprar as revistas, que era Muscle Fitness, depois a Flex praticamente eu tenho todas, depois a Muscular Development, e os livros aqui eu tenho quase todos os livros do Joe Hader, e eu fui lendo e chegou a Camilinha agora que está aí também, né? Então, assim, a gente foi lendo porque aquilo ali a gente queria. E no final, todo mundo na academia estava me perguntando como é que fazia. E aí eu comecei a treinar alguns atletas, que é o que eu sempre fiz. Os atletas começaram a dar resultado e depois tinha cara me oferecendo dinheiro. Então, lá em Uberlândia mesmo, tinha tanta gente. Quanto você quer para me treinar? Eu falei, cara, não é assim. Eu não posso ainda ter uma atividade paralela e tudo. O que eu falo com o pessoal é que se você se interessa para isso, hoje o conhecimento está muito mais próximo de você que estava na minha época. Um livro demorava 1 ano para chegar na porta da minha casa. Hoje, por exemplo, eu fui montar os slides aqui. Quando eu chego ali no PubMed, eu vou lá, por exemplo, hipertrofia, estabilização celular, hipertrofia e dano muscular, hipertrofia e microlesões, hipertrofia, processo inflamatório, hipertrofia e epigenética, vai aparecendo um tanto de artigos que você lê lá rapidinho. Então, hoje já tem a justificativa para tudo que a gente quer. E está muito claro como é que acontece o processo de hipertrofia. Ou seja, você tem que levar um desgaste, você tem que levar uma perda para o seu corpo, se adaptar àquilo ali, colocar o que você perdeu e mais um pouquinho, porque o nosso corpo ele é perfeito. Se você estimula ele, você não pode nem estimular demais e perder, e nem estimular pouco e não ganhar. Aí, isso é empírico. Nós temos que ir achando qual que é o time de cada um. Mas, quando eu falei no treinamento dos grandes fisiculturistas, cada um treinava de uma forma e deu certo para todos eles. Felipe, qual que você prefere? Eu tenho uma teoria minha. Atletas que são muito velozes, muito fortes e pouco resistentes, eles normalmente ganham massa muscular sem ter que fazer muito volume. Só com intensidade alta e com cargas altas. Os atletas que normalmente não se cansam tão fácil, ele tem que trabalhar com volume um pouco maior. Tá certo? Então, eu tenho feito isso, tem dado resultado. Eu não tenho a comprovação disso ainda. É o que eu aprendi treinando as pessoas e, graças a Deus, deu resultado para muitos deles. Né? E para mim também. Eu sempre fui um cara mais velocista, então eu sempre preferi o treinamento mais intenso e menos volumoso. Mas os dois são aceitos. Os atletas que estão hoje na ponta, eles preferem treinamento volumoso para não ter lesões, porque normalmente quem treina com alta intensidade está mais propício a lesões. Então é importante que a gente pense nisso aí, tá certo? Então eu queria deixar um abraço aqui ao pessoal do Halterofilismo, que a gente trabalha lá com força, é marombeiro, mas os caras são muito fortes, né? E é lógico que eles têm uma certa hipertrofia, mas não é uma hipertrofia que o cara que é do fisiculturismo vai ter. Em compensação, os caras são muito mais fortes em termos de força mesmo do que o pessoal da hipertrofia. Então dá para treinar a força para qualquer coisa que você queira. Mas aí é questão de cada um. Por exemplo, eu estou pedalando uma média de 20 km por dia. Eu não consigo pedalar colocando uma marcha fraca. Então eu tenho uma bicicleta de 24 marchas. Eu coloco na 24ª e quero pedalar os 20 km na 24ª marcha. Porque se eu não sentir dor para mim, eu não fiz nada. Mas aí, Mostrando. tá certo? Aí cada um tem que achar aquilo que melhor se adapta, mas o estresse metabólico é o que dá mais resultado. Ou seja, sempre você tem que fazer um volume relativamente maior que você faria para o treinamento de força. Tranquilo? Beleza. Tá Galera, certo. vocês têm alguma outra pergunta aí para fazer? Aproveita o momento, aproveita a oportunidade, viu? Depois, se quiser Quem falar quiser. sobre os métodos de treinamento, eu falo todos. Eu tenho cerca de 40 e poucos métodos aqui, né, que servem para hipertrofia, até dividido por iniciante, por intermediário e avançado. Se quiser falar sobre o uso de anabolizante, eu dava aula também na pós-graduação sobre isso. A gente pode falar, eu falo dos efeitos
colaterais que tem não são poucos, então é um risco muito desnecessário, e explica para o pessoal por que se usa de uma forma ou de outra. Então, tudo isso tem como a gente falar, né? Se perguntar bem o que você prefere falar, os métodos de treinamento seria uma boa, né? Ou se o pessoal quiser entrar mais nessa discussão, quais são as sequências da hipertrofia e por que isso acontece, mais do ponto de vista bioquímico e tudo mais, a gente explica isso para vocês também. Aí a gente vai entrar numa coisa mais complicada, que é a questão dos indicadores de dano muscular, os indicadores de estresse oxidativo, os indicadores de processo inflamatório e tudo mais, né? E como é que isso sinaliza para que haja uma reconstrução. Porque, na verdade, o treino, o pessoal acha que o treino vai fazer você ganhar. Não. O treino é o estímulo para o corpo se adaptar àquilo e te dar o ganho. É mais ou menos igual você tomar uma vacina. Não é a vacina que te imuniza contra o vírus. Ela estimula seu corpo a fazer as defesas contra o vírus. A mesma coisa é o nosso treino. O treino só estimula o seu corpo a reagir e se antever ou criar barreiras em relação ao treino, e isso te dá o ganho. Então, o pessoal tá falando, tá agradecendo aí e já querem marcar a próxima live, viu? Então, falo pra galera printar a tela aí e começar a marcar o professor Felipe Aidar, viu? E a instituição, que é pra gente começar a manter esse contato com o professor. O professor é muito gente boa, muito aberto às perguntas, e tenho certeza que se tiverem dúvida, se vier uma dúvida mais tarde ou outro dia, só entrar em contato com ele que ele vai estar respondendo as perguntas de vocês, beleza? O Alisson também tá aí. E outro detalhe, se vocês quiserem uma coisa mais bate-papo, é só vocês prepararem as perguntas, né? A gente vem para cá, vocês vão entrando com a pergunta e a gente faz. Igual o cara perguntou a rosca 21. A rosca 21 é justamente isso. Eu vou fazer parte do movimento, depois outra parte, depois mais 7 com o movimento completo. Que é justamente aumentar o tempo de tensão para levar o maior dano, maior número de fibra executada para poder ter depois a sinalização do crescimento, tá? Que é o sistema rosca 21 que dá para ser usado para qualquer exercício. Então eu faço repetições parciais em cada momento, fazendo como se fosse quase que uma pré-fadiga para depois fazer o movimento completo, chegar na fadiga mais alta e para poder ter um desgaste maior do músculo. É a mesma coisa da pré-exaustão, mais ou menos a mesma ideia. Tá? Ou a questão, né, do treinamento com repetições parciais, isso daí já está bem descrito. Se você quer hipertrofia, a repetição parcial ela pode entrar, por exemplo, como esse sistema 21. Mas se você fazer repetição parcial, ele é feito para melhorar um pouco a questão das estruturas passivas, para eles ficarem mais fortes. Ele tem a ver com ganho de força, mas para hipertrofia o mais indicado é o que eles chamam de full range de motion. Desde a completa extensão até a contração completa. Então, o tempo de tensão é importante para a hipertrofia. Então, quanto mais você estende o rango, né? Ou seja, o movimento mais complexo, teoricamente você teria um tempo de tensão maior e ganharia mais hipertrofia. Então, para a hipertrofia, as repetições parciais não são mais indicados. Tem vários artigos que já completaram isso. É lógico que no final do movimento, ao que você não consegue mais, e você faz as repetições parciais, aí é diferente. Você está fazendo as repetições parciais para passar do seu ponto de fadiga. Mas você treinar com repetições parciais, a tendência é você ter que fazer mais, porque você vai ter um tempo de tensão menor. E aí, teoricamente, você tem menos acionamento muscular, você tendo menos estimulação, você vai ter menos crescimento. Respondi? Pronto. Respondeu sim, professor. Professor, mais uma vez, Não. Só os agradecimentos finais. Eu gostaria muito de agradecer, né, a sua presença, por ter aceito o nosso convite. Em nome da disciplina Planejamento e Gestão com o professor Glauber, a gente agradece imensamente, né? E espero que a galera tenha gostado. Com certeza foi uma live muito esclarecedora, de uma inteligência assim imensurável. E muito obrigada e vamos marcar a próxima, viu? Eu que agradeço o convite, né? Eu tenho lá dois orientandos meus, que é a Lília e o Nando, né? Que estão lá na Unassal, com professores. E tem lá o pessoal que vai fazer estágio com a gente lá, né? A Cília, a galera aqui, toda. Aí nós estamos lá à disposição de vocês. Quem quiser ir lá, é um prazer receber. Se quiser procurar a gente lá, quando sair dessa pandemia aí,
pode procurar, a gente está lá, todo dia a gente está lá na UFS à disposição, tá? A gente trabalha lá mais com a questão do esporte mesmo, do esporte paralímpico, porque não dá para trabalhar com tudo. Mas se tiver qualquer coisa ou quiser depois marcar uma palestra só sobre isso e tudo mais, a gente está à disposição. Conta com a gente aí. Obrigado pela paciência de vocês. Tá? Desculpe aí alguma navalhada, porque eu não sou muito marqueteiro, os caras sabem disso. E o pessoal que gosta mais, assim, às vezes, do marketing está mais nas lives. Mas devagarzinho, o Afonso chamou aí, conta com a gente, tá bom? Professor, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço em nome da instituição, em nome da disciplina, né? E muito obrigado. O senhor sempre aceita os nossos convites, as minhas loucuras, sempre eu acabo encaixando o senhor. Às vezes já fica até sem jeito. Fala, cara, vou mais uma vez chamar o professor, mas assim, o senhor sabe que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande do senhor. Tenho o senhor como um exemplo, né, de profissional, né? E um cara que sempre me motivou. É um dos responsáveis de estar cursando a educação física, né? Então, desde já agradeço por tudo que o senhor tem feito, como o senhor tinha prometido, né, que ia me ajudar durante a minha graduação. Então, muito obrigado e estamos juntos. Qualquer coisa... Estamos juntos. Eu que agradeço. Professor. Todo mundo que ia trabalhar, se fosse igual vocês aí, você, a Silvia, tá tranquilo. Como atleta, como pessoa, como amigo, né? Então, conta com a gente. O que a gente puder fazer, estamos juntos aí, tá bom? Pronto. Professor, eu queria, para finalizar de vez, eu queria que só o senhor desse uma palavrinha aí de incentivo para essa galera aí que está na educação física, os estudantes, né? Para eles seguir firme aí nesse caminho. Eu fui militar há mais de 30 anos. Eu queria fazer educação física. Na época, não tinha condição financeira para fazer. Depois, eu fazer educação física depois. Hoje, eu estou na UFS, né? Fui atleta, eu faço isso que eu gosto, que eu tenho outros cursos e, para mim, a educação física é o melhor que tem. O que vocês têm que ter é metas a serem atingidas. Então, primeiro, o que vocês querem? Né? Por que vocês estão na educação física? Se você não gosta, isso não tem como mudar. Mas se você gosta, invista em você. Não pare na graduação, vá fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Cresça, que isso daí vai dar para vocês academicamente. Quanto mais você subir, mais perspectiva você vai ter de portas abertas. Foi o que aconteceu comigo. Hoje eu estou como professor da UFS lá, sou coordenador do mestrado em Educação Física lá da UFS, né? E se eu pensasse isso há um tempo atrás, tivesse ficado parado, eu não teria chegado a isso. É lógico que a gente está sempre aprendendo, foi mais um aprendizado com vocês aqui. Eu é que agradeço pelo convite e contem com a gente sempre, tá certo? Agora, sempre procurem mais, que é igual treino. Quanto mais a gente espreme uma Afonso lá, mais resultado sai. E às vezes a gente não tem que continuar em frente, tá bom? Professor, aproveito também a oportunidade para convidar essa galera, já que tem muito acadêmico aqui, né, para fazer o estágio lá com a gente, para estar tendo a vivência prática com esse fera aí, esse cara aí que é incrível, que tem abertas lá, tá bom? Uma bagagem. Lá. Viu? Valeu, professor. Um abraço, obrigadão. Valeu, pessoal. Obrigado, viu?